Vou falar agora de um dos instrumentos que eu criei, que eu chamei de Formulário Universal para Monitoramento das Emoções. Então a ideia desse formulário surgiu com alguns pacientes que relatavam não ter uma variação muito grande em termos das emoções que sentiam. Então eram problemas, por exemplo, apenas com emoção raiva ou apenas com emoção ansiedade. De modo que, quando fazia o RPD tradicional, ficava bastante repetitivo, porque as emoções eram sempre as mesmas. Além disso, eu identifiquei também que uma folha totalmente em branco para alguns pacientes acaba sendo como se fosse uma espécie de peso, o que acabava desestimulando o preenchimento de um instrumento como o RPD, que tem campos em branco que só são preenchidos quando um evento ocorre. Então, pensando nessas questões de pacientes que não têm uma grande variância em termos das emoções sentidas e pensando também nesse certo desestímulo de alguns pacientes de preencher só quando ocorresse algum evento, eu criei esse formulário que tem por objetivo ajudar o paciente a monitorar uma única emoção, geralmente a mais problemática, de modo que ele possa se tornar um expert nessa emoção. Então, na verdade, é um formulário universal no sentido de que ele pode ser usado para qualquer emoção. Porém, em princípio, ele, ou pelo menos cada folha, deve ser usado para monitorar a intensidade de uma única emoção. Portanto, eu recomendo para os casos em que o paciente sofre com uma emoção em particular. Esse formulário, quando eu concebi ele, eu tive a intenção de integrar também, de forma ainda incipiente, alguns conceitos da terapia de aceitação e compromisso. Como? Se vocês olharem no formulário, vocês vão ver uma linha pontilhada que divide do 0 ao 4 a intensidade de emoção e do 5 ao 10, sendo que do 0 ao 4 está desconforto e acima do 5 sofrimento. Essa linha pontilhada é especialmente relevante porque não é realístico que os pacientes pensem que não vão sentir emoções. Ao invés disso, eles devem entender que sentir emoções faz parte da vida. Nesse sentido, a linha pontilhada ajuda a perceber que até o nível 4, é uma arbitrariedade, mas que seria mais ou menos o meio do caminho, é algo que deve-se aprender a conviver com. Portanto, eu costumo dizer que nosso objetivo com a terapia não é fazer que aquela emoção fique sempre no 0, mas que ela fique de maneira consistente abaixo da linha pontilhada, com pontuação 4 ou menos. Então, essa simples linha pontilhada representa um elemento da ACT, terapia de aceitação e compromisso. Um outro elemento, então, que eu busquei contornar, que me pareceu um déficit no RPD, é o fato de ter as 3 colunas representando os 3 turnos do dia e os números de 0 a 10 que fazem com que o paciente sempre faça uma marca. E essa questão de apenas fazer uma marca é uma forma de facilitar o trabalho do paciente para que ele não se sinta desestimulado caso precise escrever. E, pelo que a minha experiência tem mostrado, e algo que é também apoiado por estudos empíricos, que quando nós olhamos para as nossas emoções com objetividade, o simples fato de dar um número para ela já faz com que nós tenhamos um certo grau de controle sobre ela. Bom, então esse é uma das partes, que é simplesmente fazer um X na intensidade da emoção. Abaixo nós temos
duas linhas que são relativas a acontecimentos relevantes e pensamentos relevantes. Eu, via de regra, não obrigo os pacientes, obrigo no sentido de enfatizo, que eles precisam necessariamente preencher todos. Antes disso, eu comento que esse é um espaço para que eles anotem quando houver uma variação nos números na parte superior, que coloquem determinadas circunstâncias presentes naquele momento, pois assim nós vamos conseguir fazer uma compreensão no sentido de entender os gatilhos para as variações na intensidade da emoção. Então, se o paciente preencher só acontecimentos e não se der conta dos pensamentos ocorridos, a gente pode trabalhar isso em sessão. Da mesma forma, ele pode ter pensamentos sobre uma determinada situação e não se dá conta de que tem certos gatilhos ambientais específicos. Então, essa é uma forma que o paciente monitora bem de perto tanto a intensidade da emoção quanto os eventos ativadores, sejam eles internos, pensamentos, ou externos, acontecimentos.